Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Investidor Baixa Renda e hoje um conteúdo diferente, tá? Vamos falar hoje aqui sobre esse livro, A Psicologia Financeira, do Morgan House, tá? Não sei se vocês já conhecem esse livro, quem não conhece eu super recomendo e deixa aqui nos comentários, tá? Vamos começar comentando se você já leu esse livro e deixa aqui alguma lição importante que esse livro trouxe para você. No vídeo de hoje, eu vou destacar aqui alguns pontos importantes desse livro que me chamaram bastante atenção e faz sentido totalmente alguns conteúdos que eu posto aqui no canal. Então, se esse conteúdo aqui te interessa, já mete o dedão no like aí. Me ajuda, pessoal, hypando o vídeo, tá? Por favor, conto com a ajuda de vocês aí para estar hypando esse conteúdo gratuitamente aí. Deixa o like, se inscreva no canal, beleza? Psicologia Financeira, livro escrito por Morgan House, traz aqui lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. Um dos livros de finanças mais originais dos últimos anos. E para quem gosta de ler, com certeza já leu esse livro do Morgan House. Aqui é um livro muito importante, que fala sobre mentalidade, sobre sorte, sobre várias coisas aqui que cabe você ler e analisar. Vou começar com um ponto muito importante que me chamou a atenção na página 12 do livro, tá? Então, se vocês estão com o livro aí, vocês podem abrir na página 12. Talvez tenha passado desapercebido por vocês isso aqui, eu acho difícil, tá? Mas pode ter passado e eu vou ver aqui, ó. A premissa desse livro é que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. E a forma como alguém se comporta é a única coisa difícil de ensinar, mesmo para pessoas bastante inteligentes. Então, um ponto muito importante aqui que ele fala que o sucesso financeiro não tem tanto a ver com sua inteligência, tem mais a ver com o seu comportamento. Isso aqui, trazendo para os meus conteúdos, que eu sempre falo aqui, é que sucesso financeiro, você conquistar a sua independência financeira, tem muito mais a ver com comportamento, com mudar seus hábitos, mudar seu jeito de pensar sobre o dinheiro, de agir, certo? E aqui o que ele traz aqui nesse livro, ele traz dois exemplos claros aqui que ele usa. Ronald James Reed, não sei se você já ouviu essa história. Ronald, ele era um faxineiro e frentista em um posto de saúde. O cara, aos 25 anos, ele ia para a escola de carona. Morava na zona rural, certo? E ele foi a primeira pessoa da família a concluir o ensino médio. E aqui eu já me identifico bastante com essa história, porque eu também fui um dos primeiros da minha família a concluir o ensino médio. Então ele precisava pegar carona para ir para a escola, para chegar até a escola. Para quem conhecia ele, aqui o autor do livro fala que não tinha muito o que falar. Ele fala que em uma parte onde ele tinha 38 anos, comprou uma casa com 2 quartos, 12 mil dólares, ficou viúvo aos 50 e não voltou a se casar, certo? Ele morreu em 2014, aos 92 anos. E aqui é que veio a grande surpresa para a maioria das pessoas, tá? Porque um cara que era faxineiro, vivia uma vida simples, cortador de lenha, faxineiro, frentista em um posto, morreram e descobriram que ele tinha mais de 2 milhões e 800 milhões de dólares na conta. Isso aqui em 2014. Então, aqui é que entra a história. Ele era um cara com ensino básico, ensino médio, faxineiro, trabalha em um dos serviços mais comuns, frentista. E ele acumulou quase 3 milhões de dólares. Então, como que isso é possível? Simplesmente, como a história conta, pelo fato que ele vivia uma vida simples. Ele não esbanjava, ele não vivia ostentando. Então, quando ele morreu, as pessoas que olhavam para ele, acredito que as pessoas achavam ele insignificante por viver uma vida simples, tá? Mas acredito que ele viveu feliz. Só que, infelizmente, tem um erro grande aqui, tá? Um erro grande aqui que eu não concordo com esse cara, tá? É lógico que você tem que se privar de muitas coisas, você tem que viver uma vida simples, mas, cara, o dinheiro, ele tem um único meio que é te servir. Então o cara viveu uma vida simples, provavelmente, eu não sei, talvez a única coisa que ele gostava era o trabalho dele, mas devia ter algo que desse prazer a ele, tá? Uma maneira de aproveitar todo aquele dinheiro acumulado.
E, enfim, ele morreu deixando para os outros, porque ele deixou 2 milhões de dólares para os enteados e mais 6 milhões para o hospital da biblioteca da cidade. Tá? Então, um grande ponto. Você não precisa ser um cara inteligente para se acumular patrimônio. Tá? Só que se você for burro também, que para mim, cara, esse cara aqui foi burro também, em não usufruir do patrimônio dele. Beleza? Então você tem que ter um meio termo ali, você tem que poupar, você tem que guardar, você tem que se privar de certos prazeres hoje. Aí você não pode deixar de viver sua vida, cara. Tá? De aproveitar, de criar memórias, lembranças com sua família. Ele traz a história desse cara e parte, na outra parte ele conta a história de Richard Fusconi, um cara que era altamente inteligente, formado em Harvard, certo? Que se aposentou aos 40 anos de idade. Aí você fala, pô, Cláudio, como que não tem nada a ver com inteligência ficar rico? É porque você pode ficar rico se você for inteligente, mas o seu comportamento pode te levar à ruína. E essa história explica bem. Por quê? Porque esse cara, Fusconi, ele se aposentou, ele entrou na revista Forbes das pessoas mais ricas entre 40 anos de idade. E o que é que o cara fez? O cara comprou uma mansão, cara, com mais de 1.500 metros quadrados. A casa tinha 11 banheiros, 2 piscinas e 7 garagens grandes. Era uma mansão, tá? E o cara, por ser rico, ele, enfim, aumentou o estilo de vida dele, ele contraiu dívidas para fazer essas mansões. Só que aí em meados de 2008 é que teve um problema. Veio a grande crise imobiliária, tá? E aí ele não tinha ativos com liquidez, e ele acabou perdendo essa mansão. Onde ele declarou falência a um juiz, perdeu a mansão, perdeu tudo que tinha e foi à falência. Enquanto um leigo na questão de finanças construiu um patrimônio de mais de 2 milhões até o final de sua vida, o outro perdeu tudo por dívidas, por escolhas erradas. Então aqui você nota que as duas situações aqui estão relacionadas a comportamento e não a inteligência, certo? E na página 16 desse livro também, passando aqui para a página 16, dois tópicos afetam a todos, quer você esteja interessado neles ou não: saúde e dinheiro, tá? Então aqui também mais um tema que me interessou, porque querendo ou não, tem a ver com os conteúdos que eu trago aqui sobre planejamento financeiro. Recentemente eu gravei um livro aqui que saúde custa caro no Brasil, e a importância de você trabalhar, de você aumentar a sua renda, de você guardar dinheiro, porque ninguém se planeja para adoecer, mas mais cedo ou mais tarde a doença vai pegar todo mundo. Todo mundo vai passar por um problema de saúde e precisa estar preparado, financeiramente falando, ok? E tem gente que fala que não liga para dinheiro, que não sei o que. Cara, dinheiro e saúde são coisas universais. Todo mundo precisa. Quem não precisa de saúde? Ninguém. Todo mundo precisa. Quem que não precisa de dinheiro? Embora você diga que dinheiro não é importante, você precisa de dinheiro para comer, você precisa de dinheiro para comprar casa, aluguel, para se vestir. Você precisa de dinheiro para tudo. Então essas duas coisas são muito importantes. E o livro aborda aqui, tá? Que a indústria da saúde é uma vitória da ciência moderna, tendo proporcionado o aumento da expectativa do mundo inteiro. A descoberta científica substituíram velhos conceitos de médicos sobre como o corpo humano funciona, e assim todos estão mais saudáveis hoje por causa do dinheiro, tá? Do dinheiro, que o dinheiro ele é um capital investido na área da saúde, onde ele trouxe tecnologia, informação e, consequentemente, novas descobertas, novos métodos que nos permitem viver mais saudável, ter mais tempo de vida e assim sucessivamente. Então, dois pontos importantes aqui que o Morgan House aborda aqui nesse livro e que faz todo sentido para mim, faz todo sentido para o conteúdo que eu trago e para você também. Tá? Se você ainda não leu esse livro, eu super recomendo. Vai ter um link dele aqui abaixo em algum lugar para você estar comprando caso você tenha interesse, porque é um livro de suma importância para você entender a forma como lidar com o dinheiro e o seu comportamento, o que influencia enquanto você acumula ou enquanto você contrai em dívidas. Na página 23, ele fala sobre comportamento também, coisas malucas que as pessoas fazem quando o assunto é dinheiro, né? Aqui na página 23, ele fala que cada pessoa age de uma maneira diferente com o dinheiro devido à sua programação mental,
devido à forma como aquela pessoa foi criada, devido às circunstâncias em que ela foi criada e devido aos exemplos que ela teve na vida, né? As pessoas fazem coisas malucas quando o assunto é dinheiro, mas ninguém é maluco, lógico que não. A história é a seguinte: pessoas de gerações diferentes, criadas por pais diferentes, que ganharam rendas diferentes e acreditavam em valores diferentes em partes diferentes do mundo, nascidos em economias diferentes, vivendo em mercados de trabalho diferentes, com incentivos diferentes e graus de sorte diferentes, aprenderam lições diferentes. Então, aqui ele basicamente ele fala que aqui ele continua falando sobre comportamento, tá? Que, por exemplo, eu tenho o hábito de investir, eu tenho o hábito de guardar dinheiro, eu tenho o hábito de me privar de algumas coisas, mas o ser humano ele é diferente, as cabeças são diferentes umas das outras. E embora eu queira ensinar algo para a pessoa, talvez ela até entenda o que eu vou falar, mas aí o que vai influenciar é o comportamento dela. Porque se ela passou a vida dela desde a infância até adulto sendo criada de uma maneira, tendo uma visão sobre o dinheiro, não é um vídeo de 10, 15 minutos meu que vai mudar o comportamento daquela pessoa. Então, aqui ele traz esse ponto também, suma importância. Isso me importante, tá? O capítulo 1, que ninguém é maluco, suas experiências pessoais com dinheiro. Ele fala que as experiências pessoais com dinheiro correspondem por mais ou menos 0,0001% do que acontece no mundo, mais cerca de 80% da forma como você acha que funciona o mundo. Então, é, eu acho que o mundo funciona de uma forma, mas a realidade da pessoa é outra. A realidade que ela vive é outra. E provavelmente ela enxerga de outra forma. Então, talvez o que eu prego aqui não faça sentido para você. Talvez o que você faz do outro lado aí não faça sentido para mim, tá? Então, deixa aqui nos comentários se vocês concordam ou não. O que é que vocês têm feito para mudar? O que é que vocês têm feito para melhorar? Agora a gente vai aqui para outro ponto importante, tá? Na página 39, que ele vai falar sobre sorte, tá? Vai falar sobre sorte. Aí você pode falar, Claudio, mas tem muitas pessoas que falam, a minha sorte eu mesmo faço, eu faço a minha sorte. Realmente, quando você se dedica, você se esforça, tá? A probabilidade que dê certo é grande. Mas aqui o autor ele destaca fatos sobrenaturais, né? Sobrenaturais, que não estão ao nosso controle. Então você consegue controlar aquilo que está sob o seu controle, outras coisas não. E aqui ele traz a história de Bill Gates, um dos maiores empresários filantropos do mundo, criador da Microsoft, tá? Bill Gates estudou em uma das únicas escolas de ensino médio do mundo que tinha um computador. Por si só, a história de como Lakeside School, nos arredores de Seattle, conseguiu um computador já é notável. Bill Douglas, ex-combatente da Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial, se tornou professor de matemática e ciência. Ele acreditava que, sem experiência no mundo real, ficaria preso apenas a livros e não serviria de nada, né? Ele traz a história de Bill Gates, um cara que deu sorte de estudar em uma das únicas escolas no mundo que tinham um computador, ok? Dentre todas as outras escolas que existiam no país não tinham, ele foi para essa que tinha, ele teve acesso ao computador e aí ele criou a tão famosa Microsoft que a gente conhece hoje. E aí você pode falar, pô, mas isso aí não tem nada a ver com software, isso aí tem a ver com a inteligência dele, com a capacidade de se autodesenvolver, de criar coisas. Aí, ponto. Até aí, dá para concordar com você. Só que o ponto a que ele se refere com sorte é que acontecem coisas que não estão no seu controle, como no caso aqui, a história de Kent Evans, que era um aluno que era tão inteligente quanto Bill Gates, tão promissor na tecnologia quanto Gates. Eles andavam juntos, inclusive a Microsoft era uma ideia deles dois de criar essa empresa juntos e desenvolver. Há boatos até que Kent era mais inteligente do que Gates, só que Kent um dia em um acampamento escolar lá, ele acabou sofrendo um acidente grave e chegou a falecer. Chegou a falecer e sendo assim ele não conseguiu realizar aquilo que ele queria. Então ele estudou na mesma escola de Bill Gates, tinha as mesmas oportunidades, porém em determinado momento da sua vida ele perdeu a vida e aí todas as outras oportunidades foram tiradas. Então aqui é que entra a questão da sorte que o autor fala aqui nesse livro, que na maioria das vezes você se esforça, você busca, você trabalha para conseguir algo,
mas o universo meio que vai contra. Só que eu ressalto aqui que você tem que focar no que você controla, tá? Porque, por exemplo, eu quero me aposentar com 50 anos, tenho que investir R$ 500 todos os meses. Quando você chegar nos 50 anos investindo R$ 50 todos os meses, talvez lá você não tenha acumulado o valor necessário para se aposentar, dependendo da idade que você começou, certo? Mas, com certeza, você vai estar melhor do que todas as outras pessoas que não investiram para chegar nessa idade e ter uma aposentadoria. Então, o que é que você controla hoje? Trabalhar, poupar e aportar. Eu controlo se eu vou botar o pé do lado de fora e vai cair um raio na minha cabeça e me matar? Não. Eu controlo se eu vou na estrada e um carro invade a contramão e me atropela? Também não. Então, a gente tem que focar, embora o autor ressalte isso aqui, eu gosto de falar que você tem que focar no que você controla e não no que está fora do seu controle, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal, do investidor baixa renda, a psicologia financeira. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. Deixa nos comentários o que é que vocês acharam, tá? Fiquem com Deus aí, um abraço e até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal. Bora bater a meta de 5 mil, cara.